Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Hoje, dia 12 de dezembro de 2021, hoje é o dia dela, é o dia da Bíblia. Você sabia que o dia da Bíblia, ele foi instituído para ser o segundo domingo de dezembro e aconteceu no dia 19 de dezembro de 2001, através da Lei 10.335, em seu artigo 1º, onde foi instituído em todo o território nacional, decretado e sancionado pelo então presidente da República da época. Portanto, hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia dela, a Bíblia Sagrada. É o dia do manual, da bússola do cristão. Todos nós, cristãos, deveríamos comemorar este dia com muita alegria. Eu quero também falar a respeito da Bíblia Sagrada, e a fonte que eu me inspirei para falar foi exatamente este livro aqui. Este livro é do pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. Eu aconselho a você, se puder, entre em contato através da internet pela CPAD, ou mesmo pessoalmente, você que mora aí no Sudeste, e adquira este livro, é muito importante. Nós fizemos apenas um apanhado, um pequeno resumo sobre a Bíblia Sagrada para nós comemorarmos este dia. Como disse anteriormente, o dia da Bíblia eu me inspirei através do livro que já foi mostrado, A Bíblia através dos séculos, de autoria do reverendo pastor Antônio Gilberto, que foi publicado este livro em 1986 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então vamos a um breve resumo? Vamos lá. A Bíblia é Deus falando em linguagem humana para que o homem possa entender. A razão da necessidade de ler a Bíblia, dentre inúmeras causas, é a revelação através dos tempos por meio de suas obras. Por que devemos estudar a Bíblia? Ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente, que nada mais é do que aqueles que creem, foi salvo para servir a Deus, para servir ao Senhor, conforme você pode ler em sua Bíblia Sagrada, a carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 10, e em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 9. Um outro detalhe, a Bíblia, ela alimenta nossas almas. Não há dúvidas de que o estudo da palavra de Deus traz nutrição, crescimento espiritual, e isto é tão indispensável à alma como o pão e o alimento é para o nosso corpo. Você pode ler lá em Jeremias, no capítulo 15 e o versículo 16, também no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 4, e ainda em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 2. E aqui eu faço uma pergunta que serve para todos nós. Como está o nosso apetite pela Bíblia, pela palavra de Deus? Ela é o instrumento em que o Espírito Santo usa, conforme lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17 diz: se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá um instrumento para operar. Ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Salmos de número 119 e o verso 72. Essas riquezas vêm pela revelação do Espírito primeiramente. A Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade. Um dos pontos principais como devemos estudar a palavra de Deus. Ler conhecendo seu autor. E como é que se conhece seu autor? Lendo a Bíblia. Por quê? Isto é de suprema importância e a melhor maneira de estudar a Bíblia, até porque é o único livro que, ao ser lido, o seu autor está sempre presente. Façamos como Maria, que aprendia aos pés do Mestre. Você encontra este registro lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 39. O verdadeiro cristão deve ler a Bíblia diariamente. Deuteronômio, lá no Pentateuco, capítulo 17 e o versículo 19.
Agora eu trago uma observação, meus amados, muito triste, mas infelizmente eu tenho que falar. Presume-se que 90%, eu disse 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Não é de admirar haver tantos crentes frios nas igrejas. Não somente frios, mas anões e raquíticos espiritualmente, mundanos, carnais e indiferentes. E eu quero trazer um detalhe. Poderíamos citar um exemplo, me permita. O desinteresse pela escola bíblica dominical. Aliás, qualquer outra atividade está sempre substituindo a escola bíblica dominical. Mas ela, a escola bíblica, nunca é prioridade diante dos demais eventos. Já parou para pensar isto? Pense bem. O verdadeiro cânon da Bíblia, vamos falar sobre ele. O verdadeiro cânon da Bíblia Sagrada se divide em duas partes principais: Antigo e Novo Testamento, contendo 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos num período de aproximadamente 16 séculos, ou seja, 1600 anos. Já pensou? Sendo assim divididos. O Antigo Testamento, 1046 anos. O Novo Testamento, 96 anos. Somando-se dá um total de 1142 anos. Porém, não podemos esquecer, somar mais 400 anos do período interbíblico. Perfazem aí um total exatos de 1542 anos, ou seja, praticamente 16 séculos para termos o verdadeiro cânon da Bíblia. Um outro detalhe que nos chama a atenção, meus amados, é que a Bíblia Sagrada, ela tem cerca de 40 escritores. E aqui está mais um dos milagres da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isso prova que só um os dirigia. No registro da revelação divina, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. O Antigo Testamento, vamos falar rapidamente também sobre ele. São 39 livros, originalmente escritos em hebraico, com exceção de pequenos trechos em aramaico. É bom lembrar que esse idioma o povo israelita trouxe lá do exílio babilônico. Existem inclusive algumas palavras persas. Seus livros são classificados em 4 grupos. Lembrando que estamos falando do Antigo Testamento. Seus livros são classificados em 4 grupos, a saber, lei, história, poesia e profecia. Lei, são 5 livros da lei. Gênesis a Deuteronômio tratam de todas as coisas da lei e do estabelecimento da nação israelita. História, são 12 livros de história, de Josué a Esther. Ocupam-se da história de Israel nos diversos períodos. E temos a parte poética, poesia, são 5 livros. Jó a Cantares de Salomão. São chamados de poéticos por serem cheios de fantasias e imaginações, mas em virtude de seus conteúdos são também chamados de devocionais. Já os livros que fazem parte da profecia são 17 livros, de Isaías até Malaquias, e subdividem-se em 2 partes principais: profetas maiores e profetas menores. Quem são os profetas maiores? De Isaías até Daniel, são 5 livros. Os profetas menores, de Oséias a Malaquias, são 12 livros. E aqui eu abro um parêntese para um detalhe muito importante. Os nomes profetas
maiores ou menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros, sua extensão e do respectivo ministério profético. Agora vamos também rapidamente, para encerrar, ao resumo do Novo Testamento. Temos 27 livros no Novo Testamento Sagrado. Foi escrito no idioma grego, não no grego clássico dos eruditos, mas do povo comum chamado Kainé. São 27 livros, também classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: biografia, história, epístolas e profecia. O terceiro grupo, que é epístola, é chamado também de doutrina. Vamos ao de biografia. Quais são? São 4 evangelhos. Descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, devido ao certo paralelismo que têm entre si. São paralelos entre si. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Aliás, eu aconselho a você que quer começar a ler a Bíblia, que comece pelos evangelhos. A parte histórica do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver, a propagação do evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. A parte de epístola ou cartas, são 21 as epístolas ou cartas, e vão de Romanos a Judas, e contém a doutrina da igreja. Essas epístolas ou cartas, 9 são dirigidas às igrejas. Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, ou seja, a pessoas, de 1 a Timóteo até Filemon. Uma é dirigida aos hebreus cristãos. E 7, escute o número, e 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente. Tiago a Judas. O que me chamou a atenção é o número 7, é o número da perfeição de Deus. E o livro profético, a profecia, qual é? É o livro do Apocalipse ou Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Então vamos concluir o nosso resumo sobre a Bíblia com o tema principal dela. Qual será o tema principal da Bíblia Sagrada? É claro que não poderia ser outro. É o nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Este foi um resumo feito por nós, Edson Santos, e a nossa fonte foi a Bíblia através dos séculos, este livro que também aconselho, se possível, você ler, de autoria do pastor Antônio Gilberto. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos dar mais valor a este dia. Comemoramos aniversário de pessoas importantes de nossa cidade, do nosso país, mas às vezes esquecemos de comemorar o dia que é consagrado também ao dia da Bíblia, o livro que é a nossa bússola, a regra base de todo cristão. Que Deus em Cristo te abençoe. Até uma outra oportunidade, se assim o bom Deus nos permitir.